Estamos de volta com o Viva Unimed, recebendo então hoje a doutora Maria Olívia, ela que é pneumologista, médica cooperada da Unimed Poços de Caldas. Doutora, a gente falou aí sobre várias formas de prevenção e eu queria saber se vitamina C, tomar água com limão, comer mais laranja pode ser considerado uma forma preventiva aí para evitar esses vírus. A gente vê várias receitas, a gente brinca aí, receitas de vó, né? Coisas que vão passando de família em família. Isso tem alguma eficácia ou não? Não, apesar da gente escutar muito, né, não adianta ficar tomando essas vitaminas. Como eu disse, tem uma maneira mais fácil de se prevenir, que é bebendo água e hidratando mucosa respiratória, né? Então é lavando o nariz, usando umidificador, bebendo água adequadamente e comendo de maneira adequada. Não precisa ficar tomando essas vitaminas, né, que a gente vê. Existe alguma recomendação aí de estudos que quando a gente tem tosse, o própolis e o mel acaba ajudando, mas vitamina C, chá de guaco, né, que a gente vê falando, não existe pelo menos nenhuma evidência científica que confirme a eficácia desses medicamentos. E sobre a automedicação, doutor, às vezes eu tô ali com algum sintoma de um resfriado, começo a tomar remédios, né, por conta própria. Quais os riscos disso para a saúde da população se não for feito com acompanhamento médico? Isso é um problema, né? Às vezes você pode mascarar uma doença mais grave e aí mascarando você demora mais para procurar ajuda médica e aí quando você procura já está mais alastrado e aí talvez você vai ter algum problema, alguma sequela, né? A gente viu isso muito na época do Covid, né? Então, quando você demora para buscar ajuda médica, às vezes você já chega, já precisa usar um oxigênio, já precisa ir para UTI e o risco do pulmão não recuperar completamente é muito mais alto, né? Então, quando os sintomas gripais eles começam a aparecer, se são leves, a gente tenta lavar o nariz, pode usar um analgésico ali para ajudar na dor no corpo, mas isso se torna persistente, não está melhorando, passa 3, 4 dias, os sintomas estão piorando em vez de melhorar, convém buscar ajuda médica para ver o que está acontecendo em vez de se automedicar em casa. Doutora, no caso das doenças crônicas, a gente até mencionou aqui o caso da bronquite, né? Mas bronquite, asma, qual a importância também de ter esse acompanhamento e esse diagnóstico precoce para ter aí a melhor abordagem? Exatamente, extremamente importante, né? Esses pacientes com doenças de base, né? Então, seja asma, bronquite, enfisema, rinite, né? São pacientes que têm um risco maior de serem afetados por alguma infecção viral, por uma pneumonia, né? Então, o ressecamento ali que eu falei, né? Dessa época do inverno na via aérea desses pacientes que já têm alguma comorbidade, ele acaba trazendo mais prejuízos. E aí eu posso um vírus de influenza que numa pessoa saudável vai causar sintomas gripais comuns, numa pessoa, por exemplo, com asma, com enfisema, pode exacerbar a doença de base, esse paciente vai ter mais sintomas e ele precisa manter a doença de base bem tratada, mantendo os medicamentos adequados para ele não correr esses riscos. No caso da população idosa, que muitas vezes já tem outras comorbidades, diabetes, pressão alta, os riscos são maiores? São maiores, assim como as crianças, elas estão com a imunidade em formação, os idosos, pelo envelhecimento, o sistema imune ele também envelhece. Então eles são eles são grupos de risco junto com as crianças por conta desse envelhecimento do sistema imune. Além do envelhecimento do sistema imune, eles têm as outras comorbidades, risco cardiovascular, né? Então acaba que entra como grupo de risco com certeza. E aí qual a importância, existe aí um acompanhamento, é recomendado, aliás, ter um acompanhamento com o pneumologista, ou é só no caso, né, do surgimento de algum sintoma, de alguma doença? Qual que é a orientação hoje? Um idoso que não tenha comorbidade respiratória, ele pode fazer o acompanhamento com o clínico geral ou com um geriatra mesmo, né? Que aí eles cuidando das comorbidades e fazendo as orientações gerais, esse paciente ele acaba, né, fazendo o seu controle certinho, tomando as vacinas, né? Agora, se ele tem algum problema respiratório de base, é um idoso com asma, é um idoso com enfisema, aí convém acompanhar com o pneumologista para fazer o tratamento da doença de base adequadamente, para que ele não tenha um risco maior quando ele pegar alguma infecção viral, né? E o mesmo vale para as crianças também.
Com certeza, o mesmo vale para as crianças também. Acompanha com um pediatra, cuidando ali da saúde geral da criança e fazendo as orientações básicas, né? Mas se, por exemplo, ela ficou internada por uma bronquiolite, ela tem uma asma, tem algum problema respiratório, aí convém acompanhar com um pediatra. Perfeito, doutora. Nesses minutos finais, a doutora tem aí alguma dica, algum reforço para a população durante esse período aí, se preparando para o inverno? Acho que a minha maior dica é hidratem-se, né? Bebam bastante água para que as vias respiratórias fiquem hidratadas e a gente possa ter proteção aí contra talvez um inverno muito rigoroso. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por se dispor a estar aqui conosco durante esse período, compartilhando algumas dicas, tirando algumas dúvidas também. E eu espero que a doutora volte aqui outras vezes com outros temas também. A gente tem outras campanhas voltadas à saúde pulmonar, então espero te ter aqui de volta. Eu que agradeço. Se Deus quiser, estaremos de volta. Muito obrigada, doutora. A gente finaliza então mais um Viva Unimed na sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra todo sábado às 18 horas aqui na TV Poços. Até o próximo sábado.